Olá, bom dia, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, tenho formação em teologia, um canal no Facebook e no YouTube. Você pergunta e a Bíblia responde, Fabrício Barreto Gonçalves, de perguntas bíblicas, religião, filosofia, teologia, comentários bíblicos, etc. Me fizeram uma pergunta e eu respondi ontem no Facebook e estou respondendo agora no YouTube, no canal. Você pergunta e a Bíblia responde. Meu pessoal, Fabrício Barreto Gonçalves. De antemão, a priori, eu queria dizer a você, caro amigo irmã, você que me ouve, o que eu vou responder agora é produto de estudos, não só meus, de vários pastores, padres, teólogos, filósofos, religiosos, enfim, catedráticos em teologia, em Bíblia, em religião. Não é a minha opinião pessoal, se eu sou contra ou a favor, mas me fizeram pergunta e eu, dentro da Bíblia, como o canal é Você Pergunta e a Bíblia Responde, eu, Fabrício Barreto Gonçalves, estou respondendo. A primeira pergunta é, baseada em Mateus 18, 20, quando Jesus fala, onde estiverem dois ou três reunidos em torno do meu nome, Jesus falando, eu ali estou entre eles, ou no meio deles. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Alguns não sabem, quando a gente começa a pesquisar e estudar teologia, a gente estuda a Bíblia a fundo, alguns podem falar, não, Jesus está falando aí de reuniões religiosas, em sinagogas, em templos, em igrejas católicas, igrejas evangélicas, culto, reunião de oração, pequenos grupos. A gente pede uma reunião, uma oração, ou jejum, ou qualquer outra coisa da sua igreja, da sua religião, aí só vai meia dúzia de pessoas. A gente espera 100 pessoas e só comparece meia dúzia de 3 ou 4. Agora, o que significa meia dúzia de 3 ou 4, eu não sei. Me responda que eu não sei. Assim, jocosamente, para explicar, foi uma meia dúzia de gato pingado. Mas Jesus não está falando esse texto de Mateus 18 sobre reunião de oração, ou poucas pessoas na igreja ou no culto, ou na missa, não. Ele está falando de a explicação hermenêutica e teológica desse texto, está falando de disciplina na igreja, governo eclesiástico ou eclesiológico, como queira chamar. É uma das perguntas que eu respondi ontem no Facebook. Ele está falando ali de pessoas que estão em adultério, ou roubando, ou cometendo algum pecado na igreja, e tem que ter disciplina, né? As pessoas, no mínimo, têm que ser ouvidas pelo pastor, pelo seu líder, seu padre, seu pároco, seu líder espiritual, e a pessoa orar, se arrepender, confessar e voltar a, principalmente, seu relacionamento com Deus e com seu cônjuge, se for no caso de adultério, né? Ou por parte do marido ou da esposa. Jesus está falando nesse sentido, disciplina na igreja, não só de quantidade de pessoas na reunião, no culto ou na missa. Ok? Por quê? A Bíblia fala, né? Acho que é Mateus 18, 18 e Mateus 16. Tudo aquilo que ligares no céu será ligado na terra. Tudo aquilo que ligares ou perdoares no céu será perdoado na terra. Esse texto está afinado, está antenado ali, né? Amalgamado, linkado com esse texto. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. A explicação teológica, exegética e hermenêutica desse texto é isso. Ele não está falando só de pouca frequência de oração, ou nos cultos de oração, ou nos cultos públicos, na sua igreja batista, presbiteriana, luterana, metodista, universal, maranata, assembleia. Não. Ele está falando ali de pecado grave
cometido ali no primeiro século. Aí me perguntaram, irmão Fabrício, o senhor sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné no primeiro século? Eu falei, sim, de fato, correto, primeiro século, né? Existem fragmentos que a gente chama de manuscritos, códices ou códigos, né, do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do quarto século, até do sexto, do sétimo século, mas via de regra os textos paulinos, os evangelhos foram escritos até o ano 100 depois de Cristo, primeiro século. Então, a outra pergunta é uma pergunta mais difícil, mais emblemática, né? Ambígua, mais capciosa, me botaram contra a parede, mas eu respondi, mas não estou falando, é a minha opinião pessoal, enquanto estudante da Bíblia, porque nós somos eternos estudantes, né? Embora tenha me formado em teologia, mas a gente vive estudando a Bíblia. A vida toda. Ontem mesmo eu estudei, eu estou estudando hoje. Eu estou explicando através de pesquisas não só minhas, mas de vários teólogos. Poderia citar vários teólogos aqui, né? Robert Gundry, Donald Guthrie, R.N. Chaplin, Maya Pilman, que é um teólogo pentecostal, que eu gosto muito, Antônio Gilberto, um teólogo da Assembleia de Deus pentecostal, Russell Philip Shedd, que é um teólogo batista, vários teólogos. Vou citar aqui uns 30 nomes ou 30 livros ou versões da Bíblia diferentes, mas estou baseado nesses estudos aprofundados, acadêmicos, sério, né? Existem artigos teológicos, acadêmicos, de nível superior baseado nessas áreas aqui, que é teologia bíblica, ou teologia do Novo Testamento. E uma das perguntas foi, a segunda pergunta, eu expliquei ontem no Facebook. Irmão Fabrício, o Novo Testamento, ele foi escrito mais ou menos no primeiro século, porque vamos botar aí 40% a 50% do Novo Testamento, as cartas de Paulo, é teologia paulina, fruto dos estudos de Paulo, da vida de Paulo, da teologia de Paulo, dos escritos e das cartas de Paulo, e provavelmente, segundo estudiosos, é a minha explicação, eu dei ontem no Facebook. Paulo, apóstolo Paulo, teria morrido, vamos ver, no ano 68, na época do imperador romano Nero César. Beleza, né? Qualquer estudante de teologia, qualquer teólogo, qualquer professor de história poderia explicar até melhor do que eu, porque é da área de história do cristianismo, história da Bíblia, primeiro século. Então, por exemplo, João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, o último livro da Bíblia e do Novo Testamento, ele morreu provavelmente, escreveu no ano 95 ou 96, que o imperador era Domiciano, na ilha de Pátimo, no mar Egeu. Foi o último apóstolo a morrer por volta dos 100 anos de idade. Qualquer historiador cristão ou não cristão pode falar melhor do que eu, com muita propriedade. Mas vamos à pergunta. Estou falando muito, porque esse vídeo não pode ser muito grande. Já respondi a primeira pergunta e agora a segunda pergunta, porque o canal é Você Pergunta e a Bíblia Responde. Não sou eu que estou respondendo, é a Bíblia. Não é uma opinião pessoal minha. Qual foi a pergunta? Me botaram contra a parede. Ai, meu Deus. Quem sou eu? Um herege mortal. Mas vamos lá. Eu tenho coragem, porque eu sei a resposta que está na Bíblia. Não estou falando nada, opinião pessoal nenhuma. Se eu sou contra a prática ou a favor, até porque hoje é complicado, né? É passível até de processo de crime. Eu não estou falando. Por quê? As pessoas justificam e torcem a Bíblia. Alguns torcem a Bíblia. E a Bíblia, ela não muda.
O que muda é a interpretação, é igual a lei. A lei, o Código Civil, qualquer advogado, qualquer profissional do direito, promotor, juiz, desembargador, ele tem a ver a interpretação da lei. Mas a lei é a mesma. Alguns anos ela muda, uma vez ou outra, mas é questão de interpretação. E a Bíblia também é a mesma coisa, a Bíblia não muda. Ela continua sendo a palavra de Deus, inerrante e infalível. Pois bem, olha a pergunta. Irmão Fabrício, a palavra que está lá, anota aí, com calma. Vou dar a referência. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, carta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 10. Mas depois eu faço isso aí. Eu estou ocupado aqui. Aí, estava até esquecendo o que eu estava falando. Minha mãe pedindo um negócio aqui, dona Clarice. Bom, 1 Coríntios 6, versículos 9 a 10. Romanos 1, 26, 27. Ok? 1 Reis, primeiro livro dos Reis, lá no Velho Testamento. Olha só. Capítulo 22, versículo 47. Primeiro livro de Reis, Velho Testamento na Bíblia, capítulo 22, versículo 47. Pois bem, são as referências bíblicas. Agora eu vou voltar à pergunta. Irmão Fabrício, lá no texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 10, o apóstolo Paulo, ele não fala ali a palavra homossexual. Não é? Não erreis, ficarão de fora os cães. Olha só o texto, o que o texto diz literalmente, ipsis literis, ao pé da letra. Ficarão de fora, em Apocalipse também, os homicidas, os efeminados, os homossexuais ou efeminados. Depois eu vou explicar. Eu estou respondendo a pergunta que me fizeram no Facebook. Os homicidas, os mentirosos e todo aquele que ama mentira, os idólatras, os fornicadores, os idólatras. Aí falaram assim, mas no original a palavra ali está frouxo, não é homossexual. A Bíblia não fala isso não. Isso é um erro grego, em grego. Quem estuda grego sabe o que eu estou falando. O texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 10, estou respondendo o que me perguntaram. Ele usa a palavra, tudo bem, malakos, ou malakoi, que quer dizer efeminado, homossexual, pederasta. Não. A palavra, ou frouxo, ou medroso, covarde, pessoa que não tem autoridade, ficarão de fora os cães, os frouxos, os covardes, né? Os tímidos, os medrosos. Mas a palavra no original, no grego koiné, grego da Bíblia, do Novo Testamento, que está em Apocalipse, é homossexual. Eu até anotei aqui a palavra, para não errar, em grego é arsenokoitos, ou arsenokoitai, que é homossexual, efeminado. Inclusive até na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, está em Romanos 1, 26 e 27. Usa a palavra assim, varão com varão, homem com homem, até suas mulheres usaram o uso natural, está falando aí do ponto de vista sexual, relacionamento íntimo. É o que está na Bíblia, não estou inventando nada, é o que a Bíblia está dizendo. Eu não estou falando que eu sou contra, sou a favor da prática. Estou dizendo o que a Bíblia diz. Então eu vou rasgar a Bíblia, que está na Bíblia.
Aí eu vou lá em 1 Reis, por quê? Aí me falaram assim, para me pegar contra a parede. Aí eu falei assim, não, mas 1 Reis, capítulo 22, verso 47, lá no Velho Testamento, o rei, ele expulsou e condenou os rapazes alegres. Algumas Bíblias traduzem rapazes alegres ou efeminados, ou rapazes escandalosos. Lá no original em hebraico, de 1 Reis 22, 47, está a palavra Yedeshim, ou Gedeshim. É a mesma palavra equivalente no grego arsenokoites, ou arsenokoitai, efeminado, homossexual. Por quê? Porque lá no tempo dos reis, ele condenou por quê? Porque havia prostituição sexual. A religião, a política, a economia e o ocultismo estava ligado. Havia ali nações, homens e mulheres que praticavam relações ilícitas, sexuais, inclusive homem com homem, mulher com mulher. Era chamado culto, prostituição cultural. Qualquer livro e comentário do Velho Testamento vai explicar o que eu estou falando. Eu não estou falando a minha opinião pessoal, se eu sou contra, se eu sou a favor. Estou dizendo o que a Bíblia diz e eu estou respondendo uma pergunta que me fizeram no Facebook. Eu respondi a primeira e eu estou respondendo a segunda pergunta do meu canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube. Impuros, né? A Bíblia chama de lascívia, pecado, concupiscência. O que é concupiscência na Bíblia? Em latim se chama fomes peccatis. É fome de pecar, desejo incontrolado, descontrolado de pecar. No caso aí, desejo sexual. Sexo. E o rei lá, acho que eu esqueci o nome do rei, está em 1 Reis. Depois você procura em casa aí, 1 Reis, capítulo 22, versículo 47. Ele chama, a Bíblia chama, não sou eu não. A Bíblia usa rapazes escandalosos, ou rapazes alegres, ou efeminados, homossexuais. Né? Era chamado de Yedeshim, ou Gedeshim no hebraico. Né? Rapazes alegres, coites, porque a palavra coites ou coitos quer dizer cama, leito, relação conjugal, sexual. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. A palavra feitiço ou feiticeiro na Bíblia é aquele que prepara porções, mandigas, encantamentos. É chamado em grego, original em Apocalipse, farmaqueia, aquele que produz poções, encantamentos, mandingas, patuás, feiticeiro. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os roubadores de homens, os homicidas. Aí vem os mentirosos e todo aquele que ama e pratica mentira, os idólatras, os fornicadores e os efeminados, homossexuais. Está na Bíblia. Apocalipse 22, verso 16. Então, esse negócio de falar, não, mas ele não está falando homossexual ou pederasta, e está falando ali frouxo, ou covarde, ou tímido. Não. Por quê? Não, por quê? Porque Heródoto, vou explicar, vou mais a fundo, não só na Bíblia. Heródoto, considerado o pai da história,
Heródoto, ele já usava essa palavra, arsenokoités, a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em Coríntios. E Platão, filósofo grego do 5º século antes de Cristo, em grego, porque ele era grego, ele também usava essa palavra no livro As Leis. E Heródoto, pai da história da igreja, considerado o pai da história. Então, ele usou a Septuaginta. O que era a Septuaginta? Chamada versão dos 70, conhecida como versão dos 70. Era a Bíblia do Velho Testamento que foi traduzida para o grego. Ele pegou essa Bíblia Septuaginta, versão dos 70, e traduziu. Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, Heródoto, Tucídides, eles usam essa palavra, que era a palavra por quê? Qualquer professor de história pode explicar melhor do que eu, qualquer teólogo. Na época do apóstolo Paulo, a sociedade greco-romana, grega e romana, do 1º século, era muito promíscua. Ali tinha tabernas, onde as pessoas bebiam vinho, em honra ao deus chamado Baco, ou Dionísio, que era o deus do vinho, que vem da palavra bacanal, Baco, honra ao deus Baco, ou Dionísio, e a Cerevísia, que era a deusa da cerveja, Cerevísia, e tinha ali saunas, lugares de prostituição, bordéis e homossexuais. Já existia na época do apóstolo Paulo. E aí? Que ele usa a palavra em 1 Coríntios 6, 10, arsenokoités. Está no original da Bíblia, não sou eu que estou falando. Agora, se eu sou contra, se eu for a favor, eu não quero falar minha opinião. Eu estou respondendo aquilo que me perguntaram, se na Bíblia, no original, é a palavra frouxo. Eu falei, não é frouxo, é efeminado, ok? Bom dia, siga o meu canal, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube.